Segunda, 18 de agosto. Preparando-se para a entrega da lei. Verso para memorizar. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 4-6. Ouça Êxodo 19, 9-25. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longanemente a trombeta, então subirão ao monte. Então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para o arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Pergunta 2. Como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Deus deu instruções sobre o fazer a fim de se preparar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa devia refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Esse evento foi acompanhado por trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico, o Decálogo foi proclamado por Deus e escrito por ele. Foi dado 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial. O Decálogo é chamado de Tábuas do Testemunho, ou Palavras da Aliança.
Elas foram escritas nas tábuas da aliança. No contexto original, o Decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos. Em vez disso, 3 vezes é chamado literalmente de as 10 palavras. Essa expressão vem de dabar, que significa palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história, promessa e declaração. A Bíblia apresenta 2 versões do Decálogo, com diferenças muito pequenas. A primeira está registrada em Êxodo 21 a 17 e a segunda em Deuteronômio 5, 6 a 21. A segunda versão, apresentada oralmente por Moisés a Israel, foi dada quase 40 anos depois do Sinai, pouco antes de o povo entrar na Terra Prometida. Estas circunstâncias explicam as pequenas diferenças entre as 2 versões. Quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, ele citou o Decálogo. O amor é a essência da lei de Deus porque ele é um Deus de amor. Como você entende a ideia de que os 10 mandamentos são uma expressão do amor de Deus? O que isso significa? Como o amor de Deus é revelado neles?